noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao esse pequeno grupo, ou melhor dizendo, esta pequena família que nós chamamos de aprendizes da fraternidade. Sejam bem-vindos aos que estão encarnados aqui presentes, aos que estão acompanhando dos seus lares, seja ao vivo ou seja por meio da gravação. E também sejam bem-vindos aos espíritos desencarnados, que também estão presentes e estão aqui com o mesmo propósito que nós, que é o aprendizado. Talvez seja este um dos sentidos de nos colocarmos como aprendizes, como caminheiros da fraternidade, para aprender juntos a construir esse laço de união, este laço de amizade, de companheirismo, onde aqui somos todos parceiros. Como o Espírito, certa vez numa reunião mediúnica, afirmou, aqui estamos todos sob a mesma posição, onde aprendemos uns com os outros, estando deste lado ou estando do outro lado da vida. Então, eu convido a todos para iniciarmos esta palestra, a este aprendizado conjunto, nos ligando entre si e também nos ligando a Deus. Quando fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso coração, elevamos a nossa mente, o nosso entendimento ao Pai Celestial. É este momento em que nos conectamos a Ele e nos sentimos quase que parte do Criador. Afinal, somos Teus filhos. O Pai, por meio do seu sopro, o sopro da vida, nos cria. Nos cria para nós construirmos a nossa própria jornada, onde nos fazemos colaboradores da sua obra, mas também somos aprendizes. Aprendizes do Evangelho, aprendizes da vida. E desta forma, nós vamos nos construindo, nos moldando, nos elaborando e nos posicionando, até a chegada do momento em que nós e o Pai funcionemos como um só, ligados por um só pensamento, por um só objetivo, por uma só providência. E nós aqui reconhecemos que as mãos do Pai, as mãos de Deus estão sobre nós, a nos acolher, a nos conduzir, a nos consolar e a nos fortalecer. Talvez ainda nos falte o sentido de enxergá-lo, de compreendê-lo, de concebê-lo, mas em nossa essência, em nossa intimidade, nós conseguimos senti-lo, ao menos sentir o seu amor. Então só podemos ser gratos por tamanha graça, por tamanha bondade e por tamanho reconhecimento. E assim, Pai,
para darmos por início a mais esta participação, por meio desta palestra, que possamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensina. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Bom, meus irmãos, este mês de junho, nós estamos em um mês singular. Um mês escolhido pelos homens para celebrar a diversidade, em que popularmente chamamos do mês do orgulho LGBTQIAP+. LGBT, mais resumidamente falando. Este mês que representa este conjunto de celebrações, movimentos, lutas e reivindicações da população LGBT por visibilidade, por respeito, por cidadania, dignidade e direitos. O direito de ser, o direito de amar, o direito de construir, o direito de existir. Um belo mês, mais um mês que dá luz a uma realidade dura e difícil de nossos irmãos. Uma vez que o Brasil continua a ser o país que mais mata e violenta a população LGBT. Ou seja, não há como ignorarmos este belo mês e esta dura realidade. Mesmo sendo um tema considerado polêmico, controvérsio, tomado pelos preconceitos, estigmas e estereótipos, que tornam até difícil de nós conversarmos sobre, de nos posicionarmos. Afinal, meus irmãos, o que é certo? O que é errado? O que é normal? O que é anormal? O que é pecado? Mas o Espiritismo, em sua proposta universalista e progressista, carrega este papel de não só informar ou orientar, como também de educar e conscientizar, propondo-se a dialogar com as diferentes pautas, tabus e aparentes controvérsias. Pois não estamos a falar de gays, lésbicas, trans, travestis e etc., como personagens de uma história estranha, distante da nossa realidade. Então nós ignoramos, nós rejeitamos. Nós estamos a falar de vidas e existências. Por isto que, por intuição do plano espiritual, o tema da palestra de hoje
é a sexualidade sob a ótica do espírito imortal. Meus irmãos, quando nos afirmamos espíritas, o que primeiro temos de reconhecer? Nós estudamos sobre os espíritos, estudamos sobre o mundo espiritual, estudamos sobre a relação entre matéria e espírito, sobre mediunidade, certamente, mas acima de tudo, nós somos estudiosos da vida e toda manifestação de vida é grandiosa. Certa vez, Chico Xavier, em um programa televisivo chamado Pinga Fogo, dissera: a homossexualidade, a bissexualidade ou até mesmo a transexualidade são condições da alma humana. Não devem ser interpretadas como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. E por que nosso irmão, em pleno século XX, já se posicionava desta forma? Porque nosso irmão Chico já reconhecia que tudo se tratava de um debate muito mais amplo, que é a sexualidade humana. Quando falamos sobre sexualidade, meus amigos, provavelmente, num primeiro momento, iremos relacionar com o ato sexual, reprodutivo e afetivo, quase como um tabu. Mas ela é muito mais do que isto. A sexualidade representa um universo onde tudo é pessoal e íntimo. É uma parte essencial de nossa vida, o traço mais íntimo do ser humano, e que se manifesta de forma particular a cada pessoa, de acordo com a sua existência, a sua realidade e experiências. Representa, assim, um conjunto de escolhas, crenças, descobertas, desejos, fantasias e experiências construídas ao longo de nossa existência. Ou seja, como Chico nos esclarece, ela faz parte de nós. A sexualidade é uma necessidade básica do ser vivente e que não pode ser desassociada de outros aspectos da vida e que se expressa na forma de nós pensarmos, de nós agirmos, de nós sentirmos, de nós nos movermos e nos relacionarmos. Quer dizer que, para o Espiritismo, a sexualidade está relacionada à potência do espírito. Ela é energia criativa, inerente à própria vida. Esta força especial, dotada de potentes faculdades criativas e criadoras que todos temos. Por meio desta força, nós nos movemos e somos impulsionados. Quando bem conduzida, a força sexual é vida, é criação, é beleza, e a sua manifestação maior é o amor. É claro que é um conceito tão transcendente que ainda nos falta palavras para compreendermos. Mas o que nós conseguimos agora entender é que existem ao menos 2 pilares da sexualidade humana. Há
orientação sexual e a identidade de gênero. A orientação sexual seria pelo que eu me atraio fisicamente, emocionalmente e sexualmente, enquanto que a identidade de gênero é e seria como você se sente, como você se vê, como você se identifica, quem eu acredito ser, independente da minha condição biológica masculina ou feminina. É a forma como, ao longo da minha vida, da minha experiência, das minhas vivências e relação com o mundo, eu me reconheço. Recapitulando, orientação sexual diz respeito de mim para com o outro, representado pelo verbo gostar, me atrair. Já a identidade de gênero pode ser representada por um espelho. E o que nós vemos no espelho? Nosso reflexo. É o sentido do eu, como eu vivo, como eu me identifico e como eu me reconheço, independente do meu sexo de nascimento. E é dentro deste universo que chamamos de sexualidade, dentro destes dois pilares, orientação sexual e identidade de gêneros, que vamos encontrar certas condições ainda tão controversas, que é a homossexualidade, por exemplo, e a transexualidade. A homossexualidade, meus irmãos, é a condição do indivíduo que se sente atraído fisicamente e emocionalmente por alguém do mesmo sexo. Enquanto que a transexualidade é a condição do indivíduo cuja identidade de gênero se difere do seu sexo de nascimento. Quer dizer que eu posso ter toda uma conformação biológica feminina. Biologicamente eu sou uma mulher, mas eu me sinto, eu me reconheço, eu me vejo como um homem. Ou o contrário. Eu posso ter toda a minha conformação do sexo masculino. Sou biologicamente um homem, mas eu me sinto, eu me vejo, eu me reconheço como mulher. Isto é a transexualidade. E nós, meus irmãos, viemos de uma longa história em que estas diferenças foram e são tratadas como loucura, desequilíbrio, como transtorno, desvio de caráter. Afinal, há pouquíssimo tempo, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade e a transexualidade da categoria de doenças, de uma espécie de classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Só que agora a ciência reconhece que o fato de existirem pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo, ou de pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascimento, não pode ser explicado por anomalias genéticas, fatores hormonais, fatores psicológicos familiares. Quer dizer que não há doença, não há desvio, não há desregramento, desequilíbrio, não há patologia.
e sim uma característica da diversidade e da potência da vida em relação à existência humana. Ou seja, é uma característica, uma condição da saúde sexual. Mas tudo bem. Nós vemos muito da contribuição da Terra, dos cientistas, dos profissionais da saúde. Mas e o Espiritismo? Em 20 minutos de palestra, e agora? Como o Espiritismo se posiciona sobre este assunto? O Espiritismo, meus irmãos, ao entender o homem, o ser humano, como um espírito imortal, em um processo evolutivo milenar, tem uma visão particular sobre este tema em questão. Uma vez que o espírito, em sua essência e natureza, não tem sexo, logo em sua jornada pelas diferentes paradas na Terra, ele pode animar um corpo feminino? Pode. Pode animar um corpo masculino? Também pode. O espírito transita tanto pela experiência feminina quanto a masculina? Certamente. Kardec, na Revista Espírita de 1866, assim explicou que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Tal que foi um homem, poderá renascer mulher. E tal que foi mulher, poderá renascer homem, a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições, atendendo às necessidades do espírito. Quer dizer que Kardec já reconhecia em pleno século XIX que nós, seres espirituais, a cada experiência na Terra, como que assumimos um papel diferente. Isto é, ao encarnar, nós como que nos encontramos em diferentes posições, em diferentes contextos, em diferentes situações, como que assumindo um novo personagem, atendendo ao imperativo das provas, dos aprendizados necessários ao espírito, e também, por que não, como forma de nós reajustarmos a nossa consciência, resgatarmos o passado. Só que às vezes acontece de nós, em todo este processo de reencarnar, desencarnar, nós nos apegarmos a um ou vários personagens do ontem. E ao nos prepararmos para uma nova experiência, para um novo papel, por vezes totalmente diferente, como por exemplo vir com o sexo oposto, podemos trazer uma certa dificuldade de fazer esta transição, carregando consequentemente características, trejeitos, tonalidades, influências, inclinações do que fomos no ontem, ou neste caso, do sexo que carregamos em outras paradas, em outras existências. Percebam assim, meus irmãos, que na mente, no psiquismo, existe uma informação, mas no corpo há outra. O que gera, consequentemente, esta
dissonância ou até mesmo esta não identificação. Já o médico espírita Andrei Moreira complementa esta perspectiva do codificador ao explicar em uma entrevista, melhor dizendo, para o Jornal do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, que, seja por escolha, seja por movimento ou reeducação pessoal, seja em movimento de prova, o espírito se defronta com diferentes naturezas de experiência, que necessite passar de acordo com as virtudes que deve desenvolver, as reparações que deve efetuar, os reajustes íntimos que necessite para si mesmo. Nisto se constroem os diversos contextos, estas diversas situações, posições e papéis, contextos de corpo, identidade, sexualidade, família e vida social, em que o espírito vai poder trabalhar, aprender, crescer, servir, aprimorando-se como um filho de Deus. Fica claro assim, meus amigos, que a sexualidade diz respeito às vivências individuais e particulares de cada espírito e ao seu processo de educação e de aprendizado. E que a diversidade é uma característica inata ao ser vivente. Mas nossos irmãos, além dos conflitos íntimos que muitas vezes experimentam, por este desacordo, por esta oposição e até incompatibilidade entre psiquismo e corpo, sofrem muitas vezes diversas formas de violência, de opressão, de rejeição, seja por conceitos, por estigmas negativos associados às condições, seja por concepções religiosas, por concepções pessoais, pelos estereótipos que ainda existem, pela desinformação também, por serem diferentes. Diferentes do padrão considerado normal, convencional, natural. Só que será justo, é justo, meus amigos, ignorar a dor humana, ou pior, contribuir para o sofrimento de qualquer ser, em qualquer condição. A razão que leva um ser, neste momento, nesta encarnação, que é tão rápida, um sopro comparado a toda a nossa experiência imortal. A razão que leva o indivíduo, um ser, um espírito neste momento, a se identificar como homossexual, como bissexual, como trans, como travesti e tantas outras expressões, diz respeito a si mesmo e a Deus. E não há erro na criação divina. O nosso papel como espíritas que nos colocamos, que nos afirmamos, é espelhar amor, fraternidade, solidariedade, caridade, consolar, esclarecer, acolher, receber sem julgamentos, sem depreciação, lembrando-nos que para Deus todos nós somos preciosidades,
Todos para Deus somos iguais, independente da nossa orientação sexual, independente de nossa identidade de gênero, independente de como expressamos a nossa sexualidade. Para Deus, o que importa é o nosso desejo de construir, de aprender, de servir a vida, de nos transformarmos, de fazermos a diferença onde nos encontramos. Porque o que valeria um irmão rejeitado, oprimido, excluído, indesejado? Ou um irmão mais sintonizado com a sua existência, com a sua essência, que se encontra bem, equilibrado e harmonizado mesmo com a sua condição sexual? Temos, por caridade, meus amigos, que respeitar a maneira de ser, de viver, de existir, de se expressar de todos. Lembrando que a vida é este espetáculo de diversidade, onde cada um de nós tem a sua cor, tem a sua característica, tem de tal forma a sua narrativa, a sua história. Eu, particularmente, sem sombra de dúvidas, acredito que o Deus que o Cristo nos apresentou há mais de 2000 anos, jamais negaria a um único filho seu, pela pessoa ou de quem ou do que ele gosta, ou de quem ele acredita ser. Pois qual é a essência do Evangelho? E que expressa também a essência do Pai. É o amor. O amor, meus amigos, é sempre a resposta. E isto me fez lembrar, enquanto preparava esta palestra, esta participação desta noite, que foi praticamente uma aula, de uma participação, uma comunicação de um irmão através da psicografia, há muito tempo atrás. Mas o relato desse irmão foi tão carregado de coração, de sentimento e até de arrependimento, que eu achei que para esta palestra seria interessante colocar este depoimento. Claro que com a autorização da casa e do próprio irmão espiritual. Nosso irmão, assim, relata que quando, enfim, nasceu a sua filha, parece que o mundo se tornou mais colorido, tudo se tornou mais brilhante. É aquele momento que ele se encontrou. Este é o meu papel, este é o meu compromisso nesta vida, a minha missão sagrada, que é ser pai. Sua filha era a sua menina de ouro, a menina dos seus olhos, tão graciosa, tão doce, tão perfeita. E ele assim desejava que ela fosse uma princesa, que ela crescesse, se tornasse uma grande mulher, uma boa esposa, e encontrasse assim ao seu parceiro para constituir a sua família e dar continuidade ao seu legado. Nosso irmão, que tamanho amor e consideração existia por sua filha. Só que chegou um momento em que sua filha assumiu para sua família, para os pais, de que gostava de mulheres e que sentia atração pelo sexo feminino,
que era homossexual. E para o pai, que projetava tantos sonhos, tantas expectativas sobre aquele ser, sobre sua filha, aquilo foi como um balde de água fria. Como assim? Minha filha, minha princesa, gosta de alguém do mesmo sexo, é lésbica, gosta de uma mulher? Mas que absurdo! Mas que aberração! Como pode? Estás louca? Estás desequilibrada? Como o próprio irmão relata, enraizado e preso pelas tradições e visões da época, desejava assim que os meus passos fossem o dela. Mas vi toda esta ilusão se desmoronar por seus atos de rebeldia e loucura. Frustrado com esta revelação, só conseguia enxergar-me e enxergá-la como uma decepção, como uma falha. E por esta razão, por esta quebra de expectativa, por entendê-la como uma aberração, como um erro, por não entender a sua condição, eu quis me afastar de quem ela era. Quis me afastar dos seus caminhos, das suas escolhas e dos seus projetos. Não queria mais me associar com ela. Não queria mais ser o seu pai, ser da sua família. E passava pela minha mente, todas as vezes, todos os dias, onde eu tinha errado, onde falhamos com ela, que se tornou esta mulher promíscua, transtornada e desequilibrada. E como poderíamos fazê-la voltar a ser normal? E por tempos e tempos me mantive ligado a esta faixa de remorso, de indignação e decepção. Comigo mesma, comigo mesmo e com ela, com a nossa família. Tínhamos dado errado, pensava eu. Somente depois de muito tempo, onde a saudade se tornou mais forte, que eu tomei a coragem de voltar a vê-la, depois de muitos anos, e de fazer novamente parte da sua vida, mesmo sendo estranha, mesmo sendo anormal. E foi quando eu a vi que tudo mudou. Eu a vi feliz, tão realizada, tão satisfeita com seus próprios passos, com o amor que tinha por sua esposa e por seus filhos. Que aquela fortaleza de ressentimento se desfez. Lá estava minha doce filha, a minha doce Ana, minha menina, meu orgulho, feliz, somente feliz. Foi naquele momento em que os seus olhos se abriram, os meus olhos se abriram na possessão do Espírito. E eu a enxerguei como ela era, a preciosidade que eu tinha em mãos e que eu contribuí para forjá-la. Não havia mais espaço para dor, não havia mais espaço para fracasso ou decepção. Aquela era a minha filha e eu só desejava que o mundo fosse dela, que as conquistas fossem dela, que o seu futuro a pertencesse, independente com quem fosse e como fosse. E lembro, envergonhado de somente conseguir lhe perguntar, com os olhos em lágrimas:
eu fui um bom pai. E ela sorriu daquele jeito meigo e somente disse: você foi o melhor. E é desta forma, meus irmãos, que nós percebemos que o amor cobre a multidão, não só dos pecados, mas das diferenças, dos preconceitos que carregamos. E é pelo amor que nós conseguimos enxergar a força e a preciosidade que existe em cada pessoa. Não importa como a pessoa se expresse, não importa de quem ela gosta, não importa quem ela acredita ser. Importa é o amor. É o amor que nos liga aqui. E é o amor que nos permite nos conectar a todas as pessoas e nos fazermos pais, nos fazemos boas mães, bons amigos, bons companheiros. E assim, meus irmãos, que possamos nos permitir fechar os nossos olhos e nos elevar a Deus. Senhor, somos ainda tão pequeninas, somos ainda tão ignorantes, pouco conhecemos da grandeza do mundo, da nossa própria intimidade, criamos barreiras, criamos ideias equivocadas, nos pautamos por preconceitos. Mas o Senhor é tão bom que nos permite conviver com a diversidade, nos permite construir uma história coletiva, onde nos percebemos a todos como irmãos, onde nos percebemos como filhos de Deus. E nós conseguimos enxergar em cada um de nós quanta beleza, quanta riqueza, quantos tesouros existem em cada pessoa, em cada irmão. Senhor, como a vida é bela. Senhor, me permita contribuir com esta beleza e encher a este jardim, Senhor, de bons frutos e de belas flores. Pai, somos aprendizes da vida e aprendizes do Evangelho. Nos ensina, Pai, a amar. Nos ensina, Pai, a consolar. Nos ensina, Senhor, a sermos irmãos. Nós devotamos a vida a Ti. Nos entregamos ao Senhor. E nós sabemos que a única coisa que o Senhor espera de nós é que amemos indistintamente. Então, Pai, nós seremos amor, nós seremos compaixão, nós seremos fraternidade, nós seremos irmãos. E que estas palavras, Senhor, consigam tocar a cada preciosidade, a cada alma em sofrimento, a cada alma em conflito,
a cada alma em dificuldade, a cada alma em sofrimento, para que se sintam acolhidas e erguidas, pois o Pai ama a todos e não desiste de uma alma sequer. Então, Senhor, só podemos agradecer-lhe quando nossos olhos se abrem e reconhecemos que pelos bastidores, ao nosso lado, o Senhor está. Ao nosso lado, sempre esteve. Ao nosso lado, sempre estará. E que sejamos esta pedra de apoio para todos os que sofrem, para todos os que choram, para todos os aflitos. Isto é sermos cristãos. Isto é sermos espíritas. Isto é sermos irmãos. E assim, para darmos por término a esta palestra, que possamos então realizar a prece que o Senhor nos ensina. E com este coro de irmãos do outro plano da vida, que emocionados, acolhidos, que neste momento se sentem amados, que se sentem vivos, que se sentem reconhecidos e que também rendem glórias a Deus, nosso Pai. Que todos juntos evocamos a Ti, Senhor, através do Pai Nosso. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Só para finalizar, meus amigos, que até o irmão espiritual pediu para finalizar com a última participação dele, desta comunicação que eu vos relatei, em que ele diz que eu tive o privilégio de voltar a ser pai. Minha filha, eu dei o direito da minha filha de ser pai, mas ela me deu uma graça muito maior, que foi de ser minha filha. Uma boa noite, meus irmãos.